Voltemos a 470 anos antes de Cristo. O grego e ateniense Sócrates já falava: uma vida sem questionamento não vale a pena ser vivida. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like e já vamos para a matéria. Imprensa internacional repercute decisão do STF sobre regulação das redes. Le Monde, por exemplo, lembrou que Alexandre de Moraes já censurou o X por 40 dias no ano passado. Jornais como o norte-americano Washington Post e o francês Le Monde noticiaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de criar uma regulação nas redes sociais do Brasil. Segundo o Post, a decisão do STF, abre aspas, incomodou a relação entre a nação sul-americana e o governo dos Estados Unidos. Fecha aspas. Os críticos expressaram preocupação de que a medida possa ameaçar a liberdade de expressão se as plataformas removerem preventivamente conteúdo que possa ser problemático. Le Monde diz que o Brasil, abre aspas, onde o juiz da Suprema Corte tirou o X de Elon Musk do ar do ano passado por 40 dias por desinformação, foi mais longe do que qualquer outro país da América Latina na repressão de postagens questionáveis ou ilegais nas redes sociais. Olha só isso aqui. O jornal se referiu à decisão de Alexandre de Moraes, um dos principais defensores da regulação das redes no Brasil. A decisão provavelmente aumentará as tensões entre o Supremo Tribunal Federal, de um lado, e as empresas de tecnologia, que acusam o Brasil de censura, acrescentou Le Monde. A Financial Times afirma que a decisão da Suprema Corte do Brasil sobre plataformas digitais corre o risco de alimentar tensões como o governo americano do presidente Donald Trump, que ameaçou impor restrições de visto a estrangeiros que censurem empresas e cidadãos americanos. A decisão do STF sobre a regulação das redes sociais da quinta-feira, dia 26, responsabiliza as plataformas de mídia social por conteúdo de terceiros, considerado ilegal, mesmo sem ordem judicial. Pois bem, pessoal, nós estamos diante de um momento onde a censura ela vem imperar no Brasil. O que mais me admira é que nós temos mecanismos, por exemplo, como plebiscito e referendo, que são de uso particular do Congresso, e eles não, até o momento, eles não falaram a respeito disso. Eles não falaram que nós poderíamos estar utilizando esses mecanismos para saber o que a população pensa a respeito, porque o STF simplesmente foi lá, decidiu por conta própria alterar a lei, considerando o artigo 19 inconstitucional, fazendo com que um artigo onde havia expressamente a decisão de que o mandado judicial seria capaz de fazer, e de solicitar a exclusão de conteúdo ou de um perfil, algo nesse sentido. Mas acontece que agora o artigo 19 não mais contará com esta questão de um juiz estabelecer ali, sobre uma análise técnica, o mandado judicial, e sim, qualquer um poderá escrever uma carta extrajudicial, seja até mesmo num guardanapo, via WhatsApp, via e-mail. Basta escrever no final, colocando esta carta, ou este e-mail, tem teor e força extrajudicial. Simplesmente com isso você já consegue fazer com que uma postagem ou um perfil, principalmente postagens, sejam retiradas do ar, pelas plataformas. E a plataforma, obviamente, ela não vai ficar aguardando para ver o que vai acontecer, porque uma vez que o STF terceirizou esta iniciativa às plataformas, elas têm ali o dever de excluir. Caso contrário, elas poderão ser multadas,
tá? Inclusive sofrer ações judiciais que podem variar de níveis e valores que a gente desconhece. Mas isso nos coloca num campo da subjetividade, que é onde os ministros, né, a seu bel prazer e dentro das suas mentes possam decidir, tá? Ou preencher lacunas e colocar ali o seu entendimento, como ele bem entender, e fazer valer aquele entendimento. O problema é que a gente sai da objetividade e cai no campo da subjetividade, o que é um perigo para todo o Brasil, para a nossa liberdade, e realmente agora nós estamos em um campo da subjetividade e também com um papel que seria, né, obviamente seria um papel de um juiz, do judiciário, agora terceirizado para as plataformas. Isso, a história já nos mostrou, e é bom que a gente tenha conhecimento da história para que a gente possa não cometer os mesmos erros do passado. Por exemplo, quando Gutenberg inventou a prensa móvel, que produzia em altas escalas livros, né, políticos e, enfim, pessoas do alto escalão acharam que aquilo ali seria uma ameaça para os políticos, para também aqueles que estavam ali no alto escalão, porque disseminava conhecimento. E muito, tá? Isso foi, assim, um momento, uma virada na história que levou o conhecimento para todos, tá? Abriu o leque de conhecimento, na verdade. Então, o que acontece hoje é que nós estamos repetindo a história do passado, onde lá atrás as igrejas católicas queimaram diversos livros, tá? Tivemos também na Alemanha de Adolf Hitler, tivemos também ali Joseph Glaube. Joseph Glaube era ele que era o responsável, tá, pelo órgão de censura de Hitler. E ele decidiu que todos os livros ou materiais que não fossem de acordo, tá, com os valores e com que Hitler, né, e o nazismo pregava, que era aquela questão da hegemonia, da raça pura ou algo nesse sentido, eles iriam queimar os livros. E queimaram livros, queimaram materiais. Tivemos também na época de Stalin, tá? Stalin teve um órgão, tá? Que era o Glavit, isso mesmo, que ele também era o órgão de censura de Stalin, tá? Ele simplesmente, todos aqueles que pensavam diferente eram censurados, presos, mortos, livros eram queimados. Então a história nos mostra que a cada revolução de um meio de comunicação, por exemplo, e que também, né, proporcione conhecimento e dissemine conhecimento, eles sempre foram um problema na nossa sociedade. E a internet, tá? Nós já temos ela regulada em 2014. Agora, o que me estranha mesmo é o Congresso não estar verificando, tá? Porque é um mecanismo que está na Constituição, do qual eles têm ali o total direito de utilizá-los, né, esses mecanismos, por exemplo, como o plebiscito, que é uma consulta prévia para a população. Temos também o referendo, que é uma consulta posterior da lei à população também. Agora, nós não tivemos plebiscito e nem referendo. E outra, a lei foi alterada, não foi nem pelo Congresso, pelo Legislativo. Essa lei ela foi alterada pelo Judiciário. Algo que já por si já entra num campo de invasão de um poder. Agora, se o Congresso, mesmo tendo sido invadido nas suas prerrogativas, né, por que ele agora
contrapartida, não abre um referendo. Seria uma boa ideia, não seria? Um referendo pós decisão do STF, a população falar o que ela acha sobre isso? Fica aqui, né, uma ideia minha. Acredito eu que seria um chacoalhão no STF de, peraí, a população que nos elegeu para que nós decidíssemos aqui quais seriam as leis criadas ou o futuro das leis, né, as alterações, enfim, elas devem estar consoante com a população, com o pensamento da população. E isso, pessoal, olha só, desde a época da Grécia Antiga, né, em Atenas, Sócrates, como eu falei no início, né, onde ele dizia que uma vida sem questionamento não vale a pena ser vivida, isso ela representa, tá, ali o que ele tinha de essência, que era a liberdade. Sócrates buscava a liberdade de pensamento e isso foi a causa da morte dele, inclusive, né? Ele poderia ter fugido, poderia ter decidido parar de falar ou algo nesse sentido, mas não. Sócrates decidiu que seria julgado à morte e foi julgado, morto, tá? Mas que ele não abria mão da sua liberdade de pensamento. E o questionamento da população, tá? Essas questões, por exemplo, sobre o que é fake news, o que é um discurso de ódio, isso cai num campo de subjetividade muito grande, porque o que pode ser mentira para você pode ser verdade para mim. O que pode ser para você um discurso de ódio, se eu falo algo que não te agrade, pode ser para você, para mim não é, para mim é algo normal. Agora, é claro, no artigo 5º da nossa Constituição, a gente tem expresso no artigo 5º diversos, né? Ali temos alguns artigos que tratam sobre essa questão. E eu faço questão aqui de ler para vocês, tá? O que diz o artigo 5º, no inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Este inciso estabelece a liberdade fundamental de manifestar o que se pensa. A vedação do anonimato é uma garantia para que possa ser responsabilizada, né? A pessoa possa ser responsabilizada por eventuais abusos no exercício desse direito, por exemplo, como calúnia, difamação e injúria que constam ali no nosso Código Penal. Temos no artigo 5º também, no inciso 9º, é livre expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Este inciso reforça a liberdade em diversas áreas da criação e de comunicação, proibindo explicitamente a censura prévia por parte do Estado ou de qualquer autoridade. Isso é crucial para a liberdade de imprensa, de artes e de pesquisa científica. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição, que esse aqui é o artigo 220 já. Então vejam bem, tá? Isso, o STF está indo na contramão do que a nossa Constituição de 88 fala. Nos dá essa liberdade, nos liberta para tal, tá? E o que acontece, tá? É o seguinte, agora, por exemplo, o governo poderá muito bem decidir, isso vai servir, olha, não estão falando mal de mim, não estou gostando que estão falando do Tachad, né? Ele não é Tachad, isso é uma mentira, não quero que apareça esse tipo de comunicado, de mensagens, de postagens que vão denigrir a imagem do meu governo. E aí simplesmente vai lá o governo, manda uma carta extrajudicial
sem passar por uma análise técnica de um juiz e uma equipe e segue para a plataforma. A plataforma, por sua vez, ela não vai pagar para ver. Ela vai excluir aquele documento, aquela postagem. Óbvio, aquela mensagem que o Nicolas, aquele conteúdo que ele postou, que teve mais de 300 milhões de visualizações, e que se espalhou, né, por todos os cantos, sendo o primeiro no dia. Eu entrei no Wikipedia aqui, era o vídeo mais visto em todo o mundo. Não era só no Brasil, era em todo o mundo, tá? Então vejam bem, e é uma postagem daquela que teve um alcance magnífico e que pôde, tá? E que pôde servir como remédio para que nós não fôssemos taxados sobre aquele imposto. Ele é um representante, ele foi eleito pelo povo. Então vamos calar agora, por exemplo, a voz de um representante do povo? É isso que vai acontecer. O STF também não quer que fale mal dele, sobre as ilegalidades, sobre as inconstitucionalidades, porque o artigo 19 eles consideraram inconstitucional. Inconstitucional em quê? Em que tem inconstitucionalidade ali? Pelo contrário, o artigo 19 ele é completamente constitucional, legal, e ele já regula a internet, tá? Muito bem, tá bom? Essa lei é a 9.709. Não, minto. Esta lei, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu colocar na tela. Ela está aqui, ó. Vamos lá. É a 12.695. Lei 12.695. Olha aqui, olha. A lei foi criada em 2014. Uma lei que tem aqui, olha, vou até trazer para vocês que eu preparei essa cartela especial para que nós pudéssemos aqui, né, ter o conhecimento desse texto na sua íntegra. Olha só. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, tá? Não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Aí olha só o que ele fala aqui no inciso 1º. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Então, assim, tem que apresentar o conteúdo, o local, o endereço, onde aquele material foi postado. A aplicação do dispositivo nesse artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende da previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e as demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição, essa que eu acabei de fazer aqui para vocês a leitura, né? Então, olha só, no artigo sobre os deveres individuais, deixa eu verificar aqui, no artigo sobre direitos e deveres individuais, é isso mesmo. No artigo 5º da nossa Constituição. Então, pessoal, o que nós estamos vendo, tá? O que nós estamos vendo é o STF tomando uma decisão, mas nós estamos observando o Congresso omisso. O que o Congresso, com seus mecanismos,
Por exemplo, tá? Como eu falei agora há pouco, até confundi a Lei 9.709 de 1998, dá competência exclusiva ao Congresso Nacional, conforme o artigo 49, para que o Congresso Nacional possa, tá, nos favorecer um plebiscito ou um referendo, que nestes casos, tá, é de suma importância a população ou um representante, mas a população ter participação. Isso vai interferir em em nossa vida, em como nós, tá, a partir de hoje, não poderemos mais saber o que falar. Estamos aí à mercê de um pensamento, de uma subjetividade que o STF acaba de dar aí o valor que não deveria ter, mas sim a objetividade das questões. E para os demais crimes, já estão ali disponibilizados nos seus artigos no Código Penal, diversos, onde não há necessidade, não há o que se falar em, tá, em cercear a liberdade, porque os artigos, eles já cumprem com seu papel. Nós temos ali crime contra a honra, ameaça, estelionato, temos no ECA, por exemplo, né, diversos dispositivos que tratam ali sobre a divulgação de imagem de crianças, enfim. Temos também em algumas leis, por exemplo, que protegem a mulher sobre assédio sexual, a nova lei, por exemplo, que tem no seu artigo divulgar foto, nudez, papapá, tem tudo escrito. Existem dispositivos, não faltam. Não faltam. O que eles querem é calar a sua boca, a minha boca. Eles querem que a gente não reclame do STF, que a gente não reclame do governo, que a gente fique, então, à mercê do que eles fazem. Por exemplo, esse conteúdo agora já seria causa de uma exclusão, porque eles podem dizer que eu estou atentando contra o STF, sendo que eu não estou. Eu estou aqui, tá, como outros comunicadores indignados, como, por exemplo, vocês viram no Le Monde, no Financial Times, dizendo que o direito, nosso direito, a nossa soberania popular está sendo esquecida. O Congresso precisa reagir a esta situação imediatamente. Mecanismos existem, tá? Agora, neste caso, como eles já decidiram, faça um referendo, Congresso. Faça um referendo. Isso mesmo, vamos fazer um referendo, vamos ver o que a população acha. E aí, a gente coloca esses ministros no lugar deles. É assim que tem que ser feito. Agora, você vê que o Congresso está calado, completamente calado. E olhe bem aqui o que fala essa outra matéria aqui que eu trouxe para vocês. Olha só, controladora do Instagram reage à decisão do STF, terá consequências para a liberdade de expressão. Olha o que ela diz aqui na sua matéria. O Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento sobre a responsabilidade civil das plataformas digitais no Brasil por 8-3. Os ministros decidiram nesta quinta-feira, 26, que as redes sociais podem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado por seus usuários, mesmo sem decisão judicial prévia. Empresas do setor receberam a medida com reservas. Como resultado, elas alertam para os riscos à liberdade de expressão e à segurança jurídica. Isso já causou uma insegurança jurídica e a gente vai entender. A Meta, controladora do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, afirmou em nota enviada ao portal 360 que a nova interpretação do STF gera incertezas legais e compromete o ambiente
digital no país. Abre aspas, estamos preocupados com as implicações da decisão do STF sobre a liberdade de expressão e as milhões de empresas que usam nossos aplicativos para crescer seus negócios e gerar empregos no Brasil, disse a Meta. Enfraquecer o artigo 19 do Marco Civil da Internet traz incertezas jurídicas e terá consequências para a liberdade de expressão, inovação, desenvolvimento econômico digital do Brasil, fecha aspas. Bom, olha bem o que eles falam, tá? Eles estão alertando aqui para uma questão gravíssima. Isso vai influenciar não somente a liberdade de expressão, que já por si é grave, mas é gravíssima porque a gente ainda vai ter empresas que utilizam-se dessas plataformas para o crescimento, que começarão a receber, por exemplo, de um concorrente, um pedido de remoção ou algo no sentido. Então, olha que campo que a gente entra agora, tá? Inclusive nesse campo que eu acabei de citar, das empresas sofrerem entre elas com as concorrências, tá? Sofrerem aí perseguições ou algo nesse tipo, ou até mesmo, tá? Empresas que comecem a não utilizar mais, e isso de fato gera emprego, tá? Isso de fato gera emprego. Temos inúmeras pessoas que fazem tráfego pago no país. Inúmeras. Fora os serviços digitais que são prestados. Cursos, por exemplo, um curso de autoconhecimento. Um curso de autoconhecimento, tem gente que não acredita. Tem gente que acredita. E muitos dos cursos, são sinceros, falam assim, ó, não serve nada se você não aplicar corretamente aqui. E mesmo assim não é uma garantia, mas o indivíduo tem a capacidade de discernir se ele vai fazer ou não. E a internet também tem a capacidade de falar sobre determinado coach, determinado curso, que não presta. Então você vai falar que não presta, aí eles vão falar o quê? Vai lá com um mandado extrajudicial e fala assim, ó, fulano falou que meu curso não presta. Tira. Então você vai ser incapaz até de saber sobre uma verdade, para que escondam uma mentira. Olha que grave. Fora a insegurança jurídica que vai fazer com que empresas no exterior comecem a não visar mais o país como um objetivo econômico-financeiro, um potencial país para o desenvolvimento de suas empresas. Então, com isso, nós perdemos, claro. A população, o Brasil perde investimento, perde empregos. Então, eu digo que é como se fosse um dominó que você bate numa peça e vão caindo várias outras. É assim que acontece e é assim que está acontecendo. A história já nos mostrou, as imprensas de Gutenberg, em 1450, já nos mostrou que os políticos ficaram preocupados era com o nível de conhecimento daqueles que não podiam ter acesso antes. E a internet e os livros possibilitaram, o mesmo acontece agora. Quantas pessoas não tiveram um app de conhecimento? Quantas pessoas, aquelas que realmente se importam em pesquisar, em conhecer, que isso é inerente, isso está no âmago do ser humano, a curiosidade, o entendimento. Então, vai evitar que as pessoas tenham mais acesso. Isso que estão fazendo, tá? O que estão fazendo, de fato, é inconstitucional, vai contra a soberania popular, vai contra os artigos, cláusulas pétreas que constam na nossa Constituição. Fora a invasão de poder, como não estão legislando se eles alteram a lei?
Se o Congresso não discutiu isso até o momento, ou não fez reformulações, é porque é competência dele e direito dele, do legislativo, de saber a hora oportuna para tal. E não o STF vir dizer que a hora oportuna e o momento é este, porque ele tira da competência do legislativo, tá? Algo que está sob sua responsabilidade, não do STF, que está ali para garantir, mas aí eles usam o que eles usaram agora, né? Eles são espertos. Como nós deveríamos ser, né, guardiões da Constituição, vamos julgar inconstitucional. Mas o que há de inconstitucional no texto, o artigo 19 do Marco Civil? Não há absolutamente nada de inconstitucional. Inconstitucional é o que eles estão fazendo, tá? Olha bem isso aqui, ó. Para que a gente possa lembrar, eu vou trazer aqui, olha, para que nós possamos lembrar uma pessoa, há 3 anos atrás, um parlamentar, diga-se de passagem, que foi preso, ele falou algo muito importante. E tem um momento da sua fala que ele traz muito o que nós estamos hoje vivenciando no país. Vejam comigo aqui. Deputada, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. O senhor pretende passar a noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explica. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. Eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa. Não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Olha, essa parte. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Aí, ó. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas ilegais e inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir, gente? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque a democracia é um ministro vir aqui e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque à democracia. Um ministro ligar para deputado e falar, ó, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma que é um genocida. Ah, eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos
E o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? O que ele mentiu no currículo para poder passar nessa batinada do Senado e depois desmentiu? Por isso o Soja deveria ser empichado. Tá mentindo. O que ficou decidido aqui? O senhor vai passar a noite? Não, isso é o de menos, mas isso não é relevante. Olha só. Isso não tem relevância nenhuma. Porque eu quero ver até onde vai a petulância de alguém para de fato romper com os outros dois poderes, porque aqui o plenário é inviolável. Um deputado é soberano no plenário. Eu quero saber até onde vai, se ele quer dobrar essa aposta. Se ele quer mesmo, de fato, mostrar que ele manda nos outros poderes. Os outros ministros já estão envergonhados pelas atitudes dele. Agora, o que não cabe mais é ele ficar acelerando para cima, de fato, da nação, contra a nação, e todo mundo aplaudir, gente. Você chegou a falar com o presidente da Câmara, por Lira? Não, ainda não. A prerrogativa de votar no deputado lá em plenário, o senhor quer? Não, na verdade não tem ninguém que querer. O julgamento da ADI 5526, gente, eu não estou falando nada que é hipotético. Eu não estou dando meu pensamento, não. Estou falando o que é. A ADI essa ADI 5526, que inclusive o Alexandre é o redator dela, tá? Aqui diz que o artigo 312 do CPP trata de prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma a parlamentares. Hipótese alguma. E o artigo 319, que trata de medidas cautelares diversas da prisão, se atrapalhar direto ou indiretamente, um pouquinho que seja, o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa em 24 horas. Como que ele faz um ofício dizendo que não precisa notificar a casa? O que ele está fazendo com o legislativo? Quando que o senhor vai falar com o Lira? Não sei, ó. Quando ele achar que é importante entender isso aqui... Tentou contato? Tentou contato com o Lira? Não, ainda não tentei hoje não. Isso também é uma falha minha, mas vou tentar daqui a pouco. E além do senhor, o que mais está vindo ao plenário? Não sei. Mas você não tentou por ele, você não tentou votar por ele ainda, não penso. Porque não deu tempo. Não deu tempo. Advogados aí. Tinha advogado, tem um monte de deputados que já deram depoimento, inclusive deputados que votaram em outrora pela prisão, já arrependidos votam agora. O que acontece é que não dá para engolir, dinamitar o princípio do povo, que é o princípio da soberania popular. Pô, se você elege alguém e outra pessoa que é indicada por um presidente quer tirar o poder do povo, isso é inconcebível numa democracia. Depois vem falar o quê? De democracia? Ataque ao Supremo. A pessoa vai ali e fala, eu não concordo com o ministro, ataque à democracia. Ataque foi em 85, o cartel de Medellín explodiu o Palácio da Justiça lá na Colômbia. Isso é ataque, pô. Agora vai falar, falou que o ministro é feio. Atacou o ministro. O cara gasta em 4 anos 80 milhões em segurança, ele não tem o direito de se sentir com medo. Agora, salvo engano, abre aspas, não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não se lance a vida pública. Alexandre de Moraes, julgamento de plenário da corte. Ué, não pode ser criticado não esse ataque agora à democracia? Que maturidade política é essa de um país que pensa isso? E que maturidade é essa de uma mídia que vai lá e joga assim, nossa, deputado é preso em flagrante delito por crime inafiançável de xingar ministros. Está tipificado no Código Penal? É crime xingar ministro? Então, por analogia, é crime xingar deputado, presidente da República. É isso que vocês querem? O tempo todo. Quer dizer, aí vai lá, faz todas essas atrocidades jurídicas e vai a mídia correndo Alexandre de Moraes, o herói nacional. Herói de quê, pô? Herói de nada. Então, eu tô sendo muito sincero para vocês, porque daqui 10 anos, nesse avanço, vocês vão estar pedindo, por favor, para... eu preciso de uma entrevista de alguém, pedindo autorização para um Estado totalitário através do judiciário. Não se enganem não que isso vai acontecer, tá? Aí agora o senhor vai dormir no plenário, vai esperar até amanhã para se... Olha isso. Bom, eu vou ficar enquanto tiver que ficar para ver o que eles vão decidir. Eu, né, se fosse eu o presidente da Câmara, evidentemente, né, tá lá no artigo 17, item G do regimento interno da Câmara dos Deputados. Ele tem que guardar e salvaguardar as prerrogativas e imunidades parlamentares em todo o território nacional. Isso é função principal, na verdade. Mas decidiram o quê? Eu não entendi. Você falou que não conseguiu conversar com ele. Tá disso não? Não conseguiu. Vou conversar com ele. Ele vai me ouvir, claro, evidente. O Lira é advogado, ele não é nenhuma pessoa que é leiga no assunto. Ele sabe muito bem que tem uma vasta experiência no Legislativo. Acontece que o Legislativo ele não pode. Estava aqui conversando com o Luiz Lima, até se emocionou. É triste para um país, tu vê uma ruptura no poder, tá aqui, o Ulisses Guimarães tá se revirando no túmulo. Ele foi constituinte em 85, quando foi promulgado em 88, a Constituição de 85 veio para 88, ele disse de respeitar nunca, contrariá-la jamais. E agora, o que esse cara tá fazendo sozinho contra o Brasil? Então dormir no plenário é um protesto do senhor?
Não só um protesto, uma garantia fundamental também. Já quero ver se ele vai ter essa petulância de vir aqui de respeitar o poder legislativo dessa maneira, né? Entrando no plenário, no caso. Porque basicamente isso aí não é relevante. Dormir no plenário não é lá. Vocês não estão entendendo o que é, de fato. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Vocês vão entender. Constitucional. Dizem que a gente só aprende a voar, só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro, pô. Não vai amadurecer politicamente, não? É complicado. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né? Aí, ó. É lamentável. Vocês deveriam saber melhor. Mais alguma coisa? Deputado, o senhor falou que mandou um WhatsApp. Falas maduras de quem conhece suas prerrogativas, de quem conhecedor das leis. Uma fala que ela foi completamente atemporal. Hoje, não chegamos aos 10 anos em que ele menciona, mas chegamos já fazem o quê? 3 anos essa matéria, e as coisas começam a acontecer como ele havia falado. Você vê que ele fala sobre a questão da soberania popular, que eles estão retirando a soberania popular. Eu dei um exemplo clássico aqui, uma ideia também muito boa, para que seja utilizado 2 mecanismos. Nesse caso, né, vamos ter que utilizar um, já que já foi tomada uma decisão pelo STF, que utilizemos o referendo, que é pós-decisão. Mas isso é da competência em lei do Congresso. O Congresso pode muito bem dar um recado agora para o STF, utilizando deste mecanismo que consta em lei, que é sobre o referendo. Porque isso faz parte da soberania popular. Isso é um direito nosso, tá? Que nós os elegemos para que eles pudessem, de fato, decidir quais leis ou não seriam aplicadas, pensando e se balizando pela nossa Constituição de 1988. Se você gostou dessa matéria, eu peço para você que não esqueça o like, tá? Curta, comente, compartilhe, se você achou que isso aqui, essa matéria, esse editorial de hoje, vale a pena ser compartilhado. Então compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos, tá? E escreva aqui embaixo, tá? O que você pensa sobre essa ideia. Devemos ou não cobrar o Congresso para exigir um referendo em resposta ao STF? Diga aqui embaixo. Muito obrigado.